Você tem mais perguntas aí, Tem mais Guga? perguntas, mas eu tenho uma aqui também. Renan, você, no dia 6 de outubro, eleito presidente da República, como lidar com o Congresso brasileiro, com as várias divergências e tudo mais? Como é que você vê esse cenário? Eu tenho uma, assim, eu tenho uma experiência muito grande no impeachment da Dilma e em ter acompanhado de perto as reformas do governo Temer. Eu ajudei muito na PEC do teto, vi nas entranhas como funcionou a passagem da PEC do teto. E também na época do impeachment da Dilma, poxa, tinha as reuniões com bancadas. Então eu tenho alguma experiência nisso. E o Kim também. O Kim é um dos deputados mais prolíficos do Congresso Nacional. Aprova projeto. É uma máquina, Mara. Não temos que reconhecer que o menino é uma máquina. A gente fala, repete isso aqui com uma certa. O moleque é uma máquina de trabalhar. Passivo do IPVA ontem. O moleque é uma máquina. Eu não sei o que dizer com aquilo lá. Eu nem mereço ser amigo desse cara. Não sei porque esse cara anda comigo na rua. Me sinto um idiota. Ele é o máximo. E aí, a experiência nos diz alguma coisa. Não é todo mundo que é bandido, primeira coisa. Não é todo mundo que quer ser cooptado. Existe um trabalho de paciência, de construção de relações. O Brasil é um país do famoso homem cordial. Nós temos que construir relações, e nós vamos construir com lideranças e com os próprios deputados. E eu vou propor para os deputados que é possível ganhar muito estando apoiando o nosso governo, sem ser um ganho pecuniário, que é o que nós estamos oferecendo. Venha ganhar politicamente conosco. E nós vamos também adotar uma estratégia que ela é muito transparente. Essa aqui eu quero fazer. Essa é uma proposição de uma revolução no campo político brasileiro. Nós vamos falar com os partidos políticos que querem compor governo conosco. Tá aqui, solte uma resolução pelo seu partido, apoiando a agenda que venceu a eleição. Porque eu venci a eleição presidencial, certo? Venci dia 6 de outubro. Depois no segundo turno, né? Sim. Gostei que você colocou 6 de outubro, você é tão otimista. Pode vencer no primeiro. Venci já no primeiro turno e tal. Já assumi não, estou ali na transição. Qual foi o tema que venceu? Olha, combate ao crime organizado, uma reforma fiscal, reforma de competitividade, construção de uma cadeia produtiva das terras raras, realinhamento internacional do ponto de vista da política externa. Tá aqui, os 14 passos de um Brasil livre, né? Tá lá. Subscreva o partido, Kassab, subscreve, sua bancada vai votar com isso e venha construir governo conosco. E as pessoas que você quiser nomear conosco, desde que não seja um bandido, desde que não estava em trancoso com o Vorcaro, me traga, vamos tocar este programa que você subscreveu. Vamos fazer uma aliança com todo mundo subscrevendo o programa? Subscreve o programa publicamente, mas não de boca, numa resolução vinculante às bancadas. Pronto, tá todo mundo vinculado a isso. Sabe quem faz isso? Regimes parlamentaristas quando formam maioria. Eles subscrevem uma agenda e formam maioria e formam um governo. Como nós temos um governo disfuncional em que o presidente ganha a eleição e ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é no parlamento, então vamos fingir que estamos no parlamentarismo e vamos estar aqui, essa aqui é a agenda que ganhou, subscrevam e venham formar maioria comigo. E aí, venham formar maioria comigo. Esse é o jogo que eu quero. Porque vai precisar ser muito transparente, porque mesmo os homens do Centrão sabem que o Brasil está quebrado e que o modelo, assim, o carrapato já ficou muito maior que o boi. E o boi tá morrendo. O boi é o Brasil. O Brasil ele não tá aguentando. Então eles vão precisar ceder. E Mara, olha só, você sabe, eles cedem. Governo Collor já começou fazendo PEC e reformando a Constituição de 88, em 90. Governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique foi inteiro de reformas. O governo Lula não foi um governo reformista, sejamos sinceros. O governo Temer, reforma. Aí esperavam que o governo Bolsonaro fosse um governo de reformas, ele não fez. Mas o próprio, vamos botar aqui, o sistema sabe que para ele continuar vivo, ele não pode matar o hospedeiro dele. Então, há um momento em que está aberta uma janela para reformas. E um cara como eu, tendo ganhado a eleição, eles sabem que o momento é esse. As perguntas aqui, a gente tem perguntas pelo WhatsApp, tá bombando. O Pedro Henrique, ele pergunta pro Renan o que ele acha do que pode melhorar no ensino público do país, né? E qual que é a tua fórmula? Primeira coisa, é que muita coisa, assim, não... Tá tudo errado. Né? A gente tem alguns modelos de sucesso, por exemplo, os modelos inspirados no que o Ceará começou a fazer e que hoje tem os melhores rankings de desempenho escolar no Brasil, que é premiar, em resumo, as escolas que vão melhores, os diretores das escolas que vão melhores, punir ou trocar os que vão piores. Legal, eu acho funcional, só que tem alguns pequenos problemas. Nós temos que adotar de maneira obrigatória o método fônico no ensino fundamental. É um absurdo, é um assinte a gente não adotar uma política pública baseada em evidência para a alfabetização. A gente adota modelos alternativos de alfabetização, inspirado no modelo inglês que não funciona. A Inglaterra já abandonou ele há décadas. Foi quando a Inglaterra afundou nos rankings internacionais e a gente está adotando isso. É uma loucura.
Eu nem vou entrar em brigas ideológicas. Eu acho que o método de alfabetização, por exemplo, do Paulo Freire para adultos é legal. Para crianças, não. É método fônico, é só método fônico. Obrigação de método fônico. Reinstituir a autoridade do professor em sala de aula. Proibir progressão continuada. Agora estavam lá o pessoal do Pará comemorando que tem com 99% de aprovação. Eles estão em 26º no ranking do Enem. 26º, num país de 27 estados. Não, mas ninguém reprova. Ah, que beleza, hein? Vamos ficar se iludindo com isso. Proibir celular em sala de aula. Proibir redes sociais para crianças até 14 anos. Proibição total e completa de rede social. Não tem que ter contas de redes sociais, porque isso está tirando a atenção da criança para aquilo que interessa dentro e fora de aula. Prêmios com metas de desempenho para os diretores e para os professores, bônus por desempenho dos professores baseados em provas anuais que vão acontecer. Essas provas anuais também vão medir quem são os melhores alunos, e eu vou substituir o pé de meia por um programa que vai selecionar os melhores alunos, tirar as melhores notas. Tirou as melhores notas, você vai ganhar prêmio em dinheiro para você e para sua família. E o governo estadual, os governos municipais têm que prover não apenas esse prêmio em dinheiro, como viagens. Nós temos que ter vai ter uma viagem para você conhecer onde o Brasil foi descoberto. Você quer participar de uma feira de ciências lá fora? O Brasil vai investir nos melhores alunos. Você tem que criar uma cultura de excelência. E isso também vai pegar esses melhores alunos, e se esse melhor aluno que estuda numa escola pública, num lugar mais humilde, fala assim, esse cara tem um bom desempenho, tá? Ele tá no top 5%, vamos matricular ele na melhor escola ou do município ou do estado, para esse garoto ou garota concorrer em igualdade de condições no vestibular com um aluno de uma escola particular. Que aí eu resolvo até a questão das cotas, porque eu tenho que investir essa pessoa na base. Nós temos que criar um modelo educacional baseado nisso, em estímulos em fazer a família se juntar à atividade escolar, porque eis aqui uma das red pills em que o eleitor vai ficar bravo comigo. O brasileiro não gosta de educação, ele não liga para educação. E as famílias mais humildes ligam ainda menos. Por quê? Eu já até falei isso com outros programas. Em geral, você tem uma presença maior de mães solteiras, não há o pai próximo, a mãe tem que trabalhar o dobro para poder sustentar aquela criança, não fica próxima da criança, ela acha que a escola, tá alimentando bem, a maior preocupação das mães é merenda, não consegue nem olhar e o desempenho do meu filho? Será que meu filho tá sendo alfabetizado a contento? Será que ele tá tendo a presença? Ela não consegue, não dá. Então a gente vai ter que criar um estímulo que faça a mãe, ver ela que tá ralando, se sentir amparada e estimulada a estar próxima da criança, porque a criança vai ter um prêmio pecuniário em ir bem. Aqui, no fim, a ausência paterna vai ser suprida pelo bom aluno. O bom aluno supriu o que, infelizmente, a figura do pai ausente não faz. E eu acho que isso pode gerar uma revolução num país como o nosso. E eu tô só falando de educação básica, tá? Vitor Dias pergunta, pode perguntar para o Renan qual a opinião dele sobre as bets e se alguém do partido anunciar, o que ele faria? Houve um rapaz que estava anunciando bet lá no Rio de Janeiro, ele foi tocado para fora na campanha. Assim, é isso, assim, eu acho isso muito ruim. E veja, as pessoas levam algumas discussões para o campo principiológico, do tipo, Renan, mas você quer controlar a liberdade das pessoas, as pessoas fazem o que quiser com o dinheiro delas. Sim, se você estiver na Inglaterra, eu acho que essa é uma discussão meio vazia, mas nós não estamos na Inglaterra. Os ingleses são viciados em apostas, né? Essa cultura veio muito dos ingleses. Nós estamos num país muito pobre, muito pobre, em que o poder de agência das pessoas é mínimo e que as pessoas elas caem nos estímulos mais vazios e estúpidos possíveis, de carrosséis online a apostas. Nós não estamos ganhando. Eu quero entender o que o Estado brasileiro e que a nação brasileira, o que o povo brasileiro ganha com um brinquedo que você perde na maioria das vezes, e aí um dinheiro que está aqui, ele entra num duto e ele vai parar num paraíso fiscal. Você vai falar, mas Renan, o Yashen, que o cara comprava da Shein, vinha um produto que em alguma medida atendia uma satisfação da pessoa ou aumentava a produtividade dela, como por exemplo um eletrônico, e do outro lado ia o dinheiro. Aqui não, você só tem um software e um dinheiro sai daqui e vai parar num paraíso fiscal. Eu não consigo ver nenhuma utilidade pra gente nisso. Nós não ganhamos nada em educação com isso, nós não ganhamos em produtividade, não há ganho. Mas a pessoa a pessoa está viciada. Igual fala, o crack nós temos que ver o lado positivo do crack. Não tem lado positivo nisso.